Reis 17. A água, quem foi beber água, a água já está chegando, tá bom? Amém. Versículo 1 mesmo. Vou esperar os amados. Amém. Glória a Deus. Amém. Primeira Reis 17. Glória a Deus. Acharam? Primeira Reis, capítulo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado do oriente, ou vai para o lado oriental, e esconde-te junto à corrente de Querite, a fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e eu ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez o segundo a palavra do Senhor. Retirou e habitou junto à torrente de Querite, à fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passando os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora ali, onde ordenarei uma mulher viúva que te dê comida. Amém? Glória a Deus. Amados, existem momentos na nossa vida que nós passamos e não entendemos por que estamos passando. Outrora éramos tão abundantes em graça e em milagres divinos, e parece que de uma hora para outra as coisas começam a querer dar errado. Se você está em Deus, aprenda uma coisa: as coisas não estão dando errado. Elas não estão dando errado, porque até o não de Deus é sim vertido em graça para o nosso crescimento. Basta apenas entendermos a dinâmica e a didática de Deus para a nossa vida. Eu costumo dizer que Deus não é bonzinho. Deus nunca foi bonzinho. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Por que que Deus é bom e Deus não é bonzinho? Porque o bonzinho é aquele que não cabe nele a repreensão. O bonzinho é aquele que não cabe nele um tapinha, um castigo. O bonzinho é aquele que não cabe nele um não. Você já viu um pai bonzinho que diz sim para tudo que o filho quer? Esse pai com certeza está criando um monstro, e não uma criança, e não um filho. Por quê? Porque o dia que ele receber um não, o impacto vai ser tão grande, a decepção vai ser tão grande, e ele vai chorar, vai espernear, vai querer avançar no pai e na mãe. Eu creio que muitos já viram crianças assim, que até batem no pai quando o pai diz não, e aí o pai tem que ser mais duro e mais veemente, e não precisaria ser, se antes tivesse agido da maneira correta. E Deus não é bonzinho, Deus é bom. Deus diz não para o seu bem, Deus diz sim para o seu bem. Deus diz: daqui você não passa para o seu bem, ainda que você pense que daqui para lá será bom para você, mas Deus, Ele está sempre te levando a um lugar de glória. Elias o tisbita era um homem poderoso em palavras e em atos, assim como Jesus também era. Elias representava um tempo profético poderoso. Olha, era um homem que mandou descer fogo do céu e desceu fogo do céu. Era um homem que falou que não ia chover e não choveu. Só que de repente Deus chega para Elias e diz o seguinte: vá para Querite. Deixa eu te falar, aonde era Querite? O que era Querite? Querite era lugar nenhum.
O que é Querite? Querite era lugar algum. É como se você estivesse em evidência. É como se todo mundo gostasse de você, aplaudisse você, apertasse a sua mão. Você vai em todos os lugares e o pessoal diz: uau, como você é legal, eu fui na sua empresa, eu fui no seu salão de cabeleireiro, eu fui aonde você trabalha, nossa, como você, a sua mãe me falou de você, o seu pai me falou de você, o seu tio me falou de você. Só que de repente ninguém fala mais de você. De repente você vai para o lugar do isolamento, você vai para o lugar da solidão, você vai para o vazio da sua alma, onde você só encontra com você mesmo e mais ninguém. Querite é o lugar algum, Querite é o lugar de solidão, Querite é o lugar dos questionamentos, Querite é o lugar da angústia, Querite é o lugar da sustentabilidade através da dependência total e plena de Deus. Querite no hebraico significa lugar de corte. Querite significa corte, mas corte, não corte para matar. A raiz de Querite é corte para ficar no tamanho correto. É um corte para ficar no tamanho correto. Às vezes Deus nos leva a Querite, quando nós somos confrontados por Deus. Eu coloquei uma frase esses dias e as pessoas falaram: é desse jeito, pastor, e a gente às vezes não entende. Quem nos confronta, nos ama. Quem nos afronta, nos inveja. Portanto, quando eu for confrontado, eu tenho que compreender, e quando eu for afrontado, eu tenho que saber, porque a afronta lhe expõe, mas o confronto te traz ao lugar correto, ele te coloca no tamanho certo. E Deus chega para Elias e diz: Elias, eu preciso dar um corte em você, eu preciso colocar você em um lugar correto, para que você possa fazer coisas maiores. Então vai para Querite. Elias não questiona, Elias vai para Querite, e Deus diz: olha, lá os corvos vão te alimentar. Sabe o que é corvo? A gente não tem ideia do que é corvo. Corvo é o animal mais salafrário, se eu posso assim dizer, das aves. O corvo é um animal que tira da boca do próprio filho para comer. O corvo, ele tira a carne, a comida da boca dos filhotes. E se os filhotes não forem espertos, morrem de fome, porque o corvo come a comida do próprio filho. Só Deus para mandar corvo alimentar profeta. Corvo é o urubu do deserto. Ninguém acha bonito. Você já viu alguém no alto, olhando para o alto, dizendo assim: olha que urubu bonito. Nossa, nunca vi um urubu tão grande assim. Ai, que urubu lindo. Você já viu o urubu bonito? O urubu, quanto mais perto de você, mais feio fica. É um bicho horroroso. E o corvo é o urubu do deserto. E Deus manda Elias ser sustentado por urubu. Por isso que às vezes a gente tem que ficar quieto. Às vezes a gente quer responder, a gente quer dar a última palavra, a gente quer: não mais Deus, não mais irmão, não mais pastor. Não, a gente tem sempre um mais. Tem sempre um mais. A gente tem sempre um questionamento para ir além. A gente tem sempre: não, porque eu sei, porque a minha experiência, porque... E Elias era um homem poderoso, tinha toda experiência, mas ele baixou a sua cabeça e foi para lugar nenhum. Foi para o lugar de corte, Querite. E eu aprendo 4 coisas rapidinho aqui em Querite, para a gente estar aplicando na nossa vida. Querite é o campo de treinamento de Deus. Toda vez que você está em Querite, lembre-se, toda vez que você vai para esse lugar de corte, você tem que lembrar: Deus está me treinando. Deus não treina ninguém em hotel 6 estrelas em Dubai. Ele treina no deserto. Deus não treina ninguém no Beach Park em Fortaleza. Ele vai treinar você nos lugares mais difíceis. Deus não te treina dando tudo na sua mão. Ele vai fazer com que você venha correr atrás, vai encontrar dificuldade. Já viu quando você monta uma equipe na sua faculdade, no seu colégio, no seu trabalho, e aí daqui a pouco a primeira coisa que acontece é uma pessoa da equipe dizer o seguinte: eu não concordo. Aí o outro dizer: está errado.
Aí você, meu Deus, que luta, todo mundo era meu amigo, agora que eu estou... E esse negócio, mas Deus te colocou ali porque Ele quer te exaltar, e Ele vai fazer fluir, Ele vai, porque Ele te chamou, se Ele te chamou, Ele te capacita, e se Ele te capacita, meu irmão, Ele mesmo vai receber a glória, porque foi Ele que te capacitou, e no momento certo você vai ser exaltado. Tem gente que diz assim, não, Deus não quer me exaltar, mentira! A Bíblia diz, brilhe a luz que há em vós. Tem até uma música, não tem uma música? Que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória. Mas assim, e me constranja com a sua glória, mas é assim, a ideia da música é correta, mas quando João disse que Ele cresça, não tem nada a ver com o que nós cantamos hoje. Quando João disse que ele cresça, é porque o ministério de João estava findando, e o ministério de João era anunciar o caminho no deserto, e os discípulos vieram dizendo, vamos seguir a ele, segue, porque é a ele que vocês têm que seguir, porque ele está começando o ministério dele, a mim deu, porque seria uma incoerência, seria incabível, e uma contradição, Deus mandar, no livro de Mateus 5, se não me engano, versículo 16, brilhe a luz que há em vós, e aí dizer, diminua e não apareça, e dizer o seguinte, olha, não se acende uma candeia e coloque embaixo do velador, mas em cima, e dizer, fica quietinho, ninguém precisa saber quem é você. Você viu que incoerência? João estava dizendo, eu vou morrer. O que João estava dizendo é ele que você tem que seguir. É o ministério dele agora que vai começar. Agora que tudo, ele é aquele que eu estava anunciando, que ele cresça. E Jesus cumpriu o seu ministério, Jesus cresceu, e aonde Jesus está, não existe lugar maior para onde ele pode ir, ele já está no lugar mais alto, e o seu nome é o nome que de sobremaneira é maior do que todo o nome a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas Jesus está no céu, você está aqui na terra, e através de você é que o reino é visível, porque os anjos almejam fazer essa obra, mas Deus escolheu você para fazer, e através de você brilha a luz que há em vós. O que não pode crescer é a soberba, é só isso. E Deus pega Elias e bota no campo de treinamento. Primeira coisa que eu aprendo é que quando você está no campo de treinamento, que é Querite, você tem que entender que Querite, ainda que seja duro, é o lugar de Deus para a sua vida. Todo lugar que Deus coloca você, é o melhor lugar em que você pode estar. Ah, mas é um lugar duro, pastor, é um lugar difícil. Eita, lugar ruim, esse lugar de corte, esse lugar de poda, esse lugar onde parece que ninguém me enxerga. Todo lugar que Deus te colocou é o melhor lugar em que você pode estar. Eu lembro uma vez a irmã Jaque, lá de Chapecó, onde teve esse acidente desses atletas ontem, não foi que teve acidente? E nós temos 2 amigos que são pastores lá, da igreja Hebreus 8:2. E eu me lembro uma vez que ela hospedou um missionário, e ela pastoreava junto conosco em Itajaí, Santa Catarina. E ela falou que abriu a porta, o missionário estava orando, agradecendo por um edredom num quarto que ela não tinha ali, de repente condições, estava para dar um luxo a ele, mas o que ela pôde dar, ela e o marido deram, que era um edredom, um travesseiro. E ela disse o seguinte, abriu a porta de novo, e ele estava orando, e abriu a porta 2, 3 horas depois, e ele estava orando. Eu falei assim, não vai parar de orar não? Já era perto de meia-noite, abriu, ela interrompeu e disse, irmão, nós vamos dormir, nos perdoa pela gente não poder dar algo melhor ao irmão, nos perdoa, mas olha,
a geladeira está ali, está tudo ali, se o irmão quiser comer alguma coisa e tal, e amanhã a gente vai correr atrás de mais coisa para o irmão. E ele disse o seguinte: irmã, quando se está diante da presença de Deus, um pedaço de pedra vira um travesseiro, um bloco de cimento vira um travesseiro, e ali você vê os anjos subirem e descerem. Quando você está diante de Deus, o céu é o seu teto. Na festa dos tabernáculos, todo judeu, por mais rico que seja, ele faz uma cabana e fica 7 dias nessa cabana. Ele tem que ficar todos os dias, nem que seja na sua varanda. Ele só sai dali para fazer as suas necessidades. Tem que cozinhar ali dentro. Alguns vão para o deserto, outros vão para um terreno baldio, mas eles ficam na cabana. E a cabana tem que ter um buraco na sua Sukkot, que é Sukkah, é cabana em hebraico. E naquele buraco daquela cabana eles olham o teto. Primeiro, porque lembra da promessa de Abraão: olha para as estrelas, pode contar? Farei de ti pai de nações. Segundo, para lembrar que por mais condições que venham a ter, ainda assim, a grandiosidade de Deus nos torna insignificante perto de tudo aquilo que nós temos. Nós não temos nada. Querite é o lugar melhor, se Deus te colocou nesse lugar. Nós às vezes confundimos o lugar de tribulação com o lugar de provação. O lugar de tribulação é o lugar que você buscou por desobediência. Você desobedeceu a Deus e aí Deus te deu tribulação, ou permitiu que a tribulação viesse sobre a sua vida. O lugar de provação é o lugar aonde Deus te coloca para que você venha crescer, porque a aprovação vem para que você venha a ser aprovado. Segunda coisa, que Querite é um lugar de total dependência de Deus. Elias em Querite, cadê o colégio profético, a escola profética de Elias? Não tinha. Em Querite você não tem amigos. Em Querite você não tem colega. Em Querite os seus parentes somem. Em Querite ninguém quer te atender. Quando você está nessa situação, Deus não permite, você não pode murmurar. Não pode. Uma vez uma senhora ela fez uma cesta, não uma cesta básica, ela fez uma compra do mês mesmo, e levou para casa e disse: eu vou levar para o pastor tal. Pois ela ficou 20 dias com a mala do carro cheia de arroz, feijão, macarrão, lata de óleo, um monte de coisa, e ela não conseguia levar para aquele pastor. E o pastor não estava precisando, irmão, ele estava vendendo um almoço para comprar janta, precisando. E um dia ela foi à igreja e disse: pastor, eu não sei o que está acontecendo, eu tenho que dar algo para o senhor hoje. Por quê? Porque faz 20 dias que eu fiz uma compra, mas tem de tudo, e eu não consigo entregar. Eu saio de casa, boto lá e vou a outro lugar, e vou pagar uma conta e não dá tempo, acontece outra coisa, eu volto para o escritório e eu não consigo falar com o senhor, nunca dá tempo. E ele, dentro dele, ele começou a falar assim: meu Deus do céu, eu estou passando necessidade, essa mulher está 20 dias com a minha compra, dá logo o que Deus mandou. Mas aí, ele ouviu a voz de Deus dizendo o seguinte: ei, nesse momento, eu estou te ensinando a ser dependente. Não reclame. O tempo que demorou era o tempo que você precisava. Era os 20 dias em Querite. Era os 20 dias em lugar que ninguém te vê. É o lugar que ninguém bate na tua porta para dizer: como é que você está? Está precisando de alguma coisa? É o lugar que as pessoas dizem assim, não dizem para você: eu notei você um pouquinho triste. Você passa chorando, você passa envergado, você passa se lamuriando, você passa despedaçado, a pessoa nem te percebe. Mas não é porque a pessoa é má,
não é porque ela te trata com indiferença, não é porque o irmão não se importa com você, porque o pastor não se importa com você, porque a irmã que ora não orou por você, não, é porque Deus te colocou nesse lugar para o seu crescimento, Deus te colocou em Querite. É um lugar de corte, mas é um lugar de corte para que você venha a ficar no tamanho correto, o tamanho que Ele quer que você fique, para que você venha a crescer de novo. Por isso que a poda de Deus não é para a morte, a poda de Deus é para que dê mais frutos. Segundo lugar, saiba disso, que essa característica de Querite, Querite é o lugar da dependência total. No livro de Deuteronômio 8, versículo 2 e 3 diz: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber que estava no teu coração, e se guardarias os seus mandamentos ou não, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Ele diz que o Senhor te humilhou, que o Senhor te deixou passar fome, mas que o Senhor te alimentou, para saber que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. E aí você olha Jesus no deserto e a tentação foi qual? Se és filho de Deus, transforma pedra em pão. Satanás vai sempre tentar jogar algo do passado contra você, mas se você conhecer a palavra, usar a palavra, ele é obrigado a ir embora. Nem só de pão viverá o homem. Terceira característica do nosso Querite, de Querite na nossa vida é: Querite é uma passagem e não um lugar para a vida toda. Depende de quanto você obedece. É simples, a matemática e a equação é simples. Jesus ficou quanto tempo no deserto? 40 dias. O povo de Israel caminhou quanto tempo no deserto? 40 anos. Você viu Jesus murmurando porque estava no deserto? Não. Porém o povo de Israel murmurou. Quanto mais você reclama, mais atrapalhado, mais emperrado vai ficar esse negócio. A opção é sua, 40 anos ou 40 dias. Jesus obedeceu 40 dias, o povo no deserto desobedeceu 40 anos. Às vezes nós ficamos patinando no mesmo lugar. Meu Deus, que horrível. Mas ninguém coopera. Mas fulano não gosta de mim. Mas ninguém me vê. Mas vai ficar assim a vida inteira. É o seu olhar. Diz que uma grande empresa mandou um homem para a Índia e disse, uma empresa de tênis, e disse o seguinte: vai lá e sonda o mercado, vai fazer tudo que precisa ser feito, o estudo de mercado, para que a gente possa montar a nossa empresa de calçados lá. O homem voltou com a seguinte notícia: nós vamos falir, não dá certo, o povo lá não usa tênis, o povo não usa sapato, o povo anda descalço, não dá certo, não vamos montar lá. E aí mandaram outro espiar a terra, e quando esse voltou, disse o seguinte: uau, nós vamos ficar bilionários, nós vamos botar 20 filiais lá, nós vamos botar em cada cidade uma fábrica, vamos vender para a Índia inteira, nós vamos crescer muito, porque lá ninguém usa calçado, e nós vamos vender muito para eles. A mesma conclusão, mas outra percepção. Nós começamos a olhar o mesmo quadro e começamos a chegar à mesma conclusão, em vez de chegar a uma percepção diferente. Querite não é um lugar para a vida inteira. Querite é um lugar de passagem. Diga assim: eu estou passando em Querite. Diga assim: eu não fico em Querite, eu passo por Querite. O lugar de corte é um lugar de passagem, não é um lugar, é uma estadia fixa. A tribulação, ela não é fixa. O apóstolo Pedro diz o seguinte, que é como você receba a tribulação. Quando ele diz receba, ele está dizendo hospede. Quando ele diz hospede, ele está falando receba como hóspede, porque tem dia para chegar e tem dia para ir embora. Não agasalha, não abraça, não diz o seguinte: eu nasci para ficar desse jeito. Tem gente que é assim,
Eu nasci para ter essa vida mesmo, vida de cão. Depende de que cão. Teve uma mulher aí, uma socialite, que fez uma festa para um cachorro que muita gente rica não tem. Depende de Vera Loyola, depende de que cão. Querite é um lugar de passagem. Querite não é um lugar em que você fica. E a última e quarta característica, Querite é um lugar que me deixa pronto para fazer a vontade de Deus. Amados, Deus chega para o profeta Elias e diz: vai, os corvos se alimentam. E os corvos alimentaram Elias. Elias passando por essa humilhação. E daqui a pouco o rio seca, porque às vezes nós nos acomodamos até na tribulação. Preste atenção, Elias já estava acostumado a ficar sozinho, os corvos estavam alimentando ele, milagre, corvo alimentar homem é um milagre, tinha água do rio para beber, então eu vou ficar aqui tranquilo, eu vou fazer meu sítio, minha fazenda, minha chácara aqui, ninguém olha para mim mesmo, eu vou esperar a morte chegar e eu estou fadado a isso, essa é minha sina. Não tem gente que é assim? Aí Deus permite que o rio venha secar, porque o próprio Elias tinha falado, não vai chover, e o rio seca. Quando o rio seca, eu imagino o desespero de Elias. Quando você está em Querite, que ninguém te vê, mas aí Deus vai te sustentando pela graça, daqui a pouco você se acomoda, você diz, amanhã vem bênção, mas Deus quer que você acorde, que você rompa, que você ore mais, que você busque mais, que você evangelize mais, que você pare de murmurar, que você levante dando glória a Deus, que você celebre a presença do Senhor. Só que aí você não está fazendo isso e o rio seca. Quando o rio seca, ele diz, Elias, eu tenho uma missão nova para você. Você passou por tudo isso, e não reclamou, agora o rio secou. Agora vai fazer o seguinte, vai para Serepta, porque tem uma viúva que vai te sustentar. Se Elias dissesse, viúva me sustentar, eu não vou, porque isso era um ultraje, um homem ser sustentado por uma mulher, naquela época ainda mais viúva. As viúvas precisavam ser alimentadas pelo trabalho braçal dos seus filhos. Se uma viúva perdesse o filho, talvez teria que virar prostituta, porque ninguém ia dar comida a ela. No Novo Testamento, que a igreja primitiva começou a distribuir comida para as viúvas, e os diáconos distribuíam, mas até então, coitada dela se não tivessem filhos. Aí Deus manda Elias ser sustentado por uma mulher, e ele quando chega lá, a mulher não tinha nada para dar para ele. Mas isso é outra história. Eu quero entrar aqui na cidade. Quando ele diz, sai de Querite e vai para Serepta, ele está falando, sai do lugar de corte e vai para o lugar de fundição. Serepta significa fundição, amalgamento, estar junto, tão colado, está tão soldado, que não consegue se ver quem é um e quem é o outro. Amados, na obra de Deus, Deus nos funde em Cristo Jesus, mas nós temos que passar por Querite primeiro, para estar pronto para ser fundido, amalgamado com Jesus. Ele nos afia e nos desafia. Sabe como é que homens e mulheres de Deus são formados? São formados no fogo e na água. Você é uma espada na mão do Senhor. Mas você já viu como é que o ferreiro faz uma espada? Preste atenção. Ele pega o pedaço de ferro, é você, matéria bruta, aí vai para o lugar de corte, corta você, está no tamanho certo para fazer a espada. Aí ele pega a marreta e começa a bater, pá, e você grita, né? Pá, tá doendo. Começa a bater, tim, e começa a bater, e começa a bater. Está muito duro ainda, está resistente. Eu vou colocar no fogo. Coloca no fogo. Coloca no fogo. Quando você está bem molinho, que você está no fogo, né? Está submisso, está querido, tá.
Acorda de manhã, não tem nada, mas você diz assim: oh Deus grandão, eu sei que o Senhor vai mandar, aleluia, beijo para você, Deus, assim, tá bem querido. Você tira, Ele te tira do fogo e bate, pá, porque você está mole, está maleável. Agora Ele consegue te deixar do jeito correto, e começa a bater, quando começa a afiar, Ele coloca na água, aí você sente aquele frescor, né? Aí Ele tira, Ele diz assim: ainda não está do jeito que eu quero, de novo para o fogo, aí o fogo de novo. Enquanto você não ficar do jeito que Deus quer, vai ser fogo, pancada, água, fogo, pancada, água. Mas quando você ficar, meu irmão, que Ele olhar para você e disser: agora sim, está da espessura, está do comprimento, está da largura, o fio, agora eu posso usar ele para cortar todo o império das trevas, para cortar toda a obra do mal, para cortar tudo aquilo que Satanás tem se levantado na casa dele, na rua dele, no bairro dele, na cidade dele, na cidade dela, no casamento dela. Eu posso usar agora, porque eu forjei, e agora é uma arma na minha mão. Mas enquanto você não ficar querido com Deus, molinho, você vai ficar ferro, fogo, água, pancada, fogo, pancada, água, fogo, pancada, água. Mas até isso é para o seu bem, é para que você possa ser usado nas mãos do Senhor. O Senhor está te fundindo, a ponto de não te largar mais. A palavra do Senhor diz que um dos valentes de Davi lutou tanto, e matou tantos inimigos, que ao final do dia, a sua espada estava grudada na sua mão, fundido, ele não conseguia largar. Ele e a espada se tornaram um só. Nós precisamos ser esses na mão do Senhor. Todo profeta, todo homem de Deus vai passar pelo querite. Quando a gente ora: Deus, me faz uma mulher de Deus, me faz um homem de Deus, me usa nas suas mãos. Ele não te leva ao parque de diversões. O primeiro lugar que Ele te leva é o querite. E se você está vivendo esse querite de Deus na sua vida, acalma, espera um pouco, que logo logo Ele te leva para Serepta. Serepta é o lugar da provisão também, porque lá a viúva alimentou a Elias, e na botija daquela viúva e na panela daquela viúva não faltou mais óleo e nem azeite e nem farinha. É o lugar do milagre. Amém? Se coloque de pé. Aleluia, aplauda o Senhor.